A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde de sexta-feira. É mais um final de semana, minha gente, que está iniciando. Olha só, pessoal, como o tempo passa depressa, né? A semana começa, daqui a pouco já é o final de semana, daqui a pouco já é o final do mês, daqui a pouco nós já estamos, querido, no final do ano de novo. É aquela correria toda e a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando, as oportunidades, se a gente não agarrar, vamos perdendo também. Só Jesus para ter misericórdia de nós. É por isso que é muito importante, querido, a gente se apegar com o Senhor todo dia, toda hora, todo instante, todo momento. Por exemplo, eu não te conheço, eu não sei da sua religião, se você tem ou não sei quem é você, eu não sei onde você mora, se é aqui em Fazenda Nova, Fazenda Velha, ou então nesse sítio aqui próximo, mas sabe o que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo quer falar com você nesse comecinho de tarde. Lembrando, pessoal, que esse programa é curto, esse programa é rápido, esse programa é objetivo. Eu acredito que seja um dos programas mais curtos aqui da Rádio Nova FM. Então, mesmo você que diz, mas eu não gosto de pastor, de crente, não tem problema, pessoal, não precisa gostar não. Precisa você ouvir a palavra de Deus, que uma vez você ouvindo, guardando no seu coração, a sua vida nunca mais será a mesma. Então, sai daí não, fica aí mesmo, aumenta mais um pouquinho aí seu rádio, pega uma garrafinha d'água lá na geladeira, coloque sobre ele aí, já nós vamos orar, vamos tomar, querido, água consagrada, e o Senhor vai fazer um milagre nas nossas vidas, tá bom? Se tem alguém aí com você, então aumente mais um pouquinho aí o seu rádio, porque essa pessoa também precisa ouvir a palavra de Deus. Você que está nos comércios, hoje é o dia da feira aqui em Fazenda Nova, então é um movimento cheio de gente nos comércios, nas lojas, vem gente dos sítios, é aquele corre-corre, mas não deixe de ouvir a palavra de Deus por causa de ninguém não, pelo contrário, permita que essa pessoa que está perto de você escute a palavra do Senhor também, porque a mesma palavra que vai mudar a sua vida, vai mudar a vida dele e a vida dela também, tá bom? Pega aí sua Bíblia para ler junto comigo a palavra de Deus, não deixe nada nem ninguém tirar a sua atenção e se prepare, fique atento, fique ligado, fique esperto, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, nós estamos de volta. Eu quero lembrar vocês que toda sexta-feira é o dia que eu prego com vocês aqui na rádio sobre batalha espiritual. Então o que você vai ouvir aqui agora, querido, é um assunto forte, é um assunto pesado. E se bem que o de hoje não é nem muito pesado não, tá? Mas é algo que se você guardar no seu coração e prestar bem atenção, eu sei que vai mudar a sua vida, tá bom? Então vamos lá, tá preparado? Eu tô com minha Bíblia aberta aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, lá no versículo 24, onde a palavra de Deus diz assim, Romanos, capítulo 1, versículo 24, diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém? Meus irmãos, preste bem atenção no que você vai ouvir agora. Veja, depois que uma pessoa morre, querido, o maior castigo é a condenação eterna. A pessoa morre e segue-se o juízo, ou com Deus ou longe de Deus, não é verdade? Só que enquanto a pessoa está viva aqui nesse mundo, o maior castigo que Deus pode dar, irmão, para um ser humano, sabe qual é, querido? É deixar o ser humano entregue às suas vontades, o seu querer e aos seus prazeres. É o maior castigo que existe. Muita gente não para pensar nisso, mas olha, eu não sei quem você é, mas eu sei que na sua mente passa muita coisa. Eu sei que você é uma pessoa que às vezes tem vontade de fazer muita coisa, coisas que são pecado aos olhos de Deus e muitas vezes são até crime diante dos homens aqui da terra, não é verdade?
Ao mesmo tempo que você pensa aquilo, você diz, não, tá repreendido, o negócio é isso e tal. Mesmo que você não seja de igreja nenhuma, você se controla e você não faz aquilo. Porque você sabe que é coisa que pode destruir sua vida, não é verdade, querido? Pode te arruinar. Mas eu lhe pergunto, você já parou para pensar de onde é que vem, meu irmão, esse freio que o ser humano tem? De não fazer tudo que tem vontade? Você já parou para pensar de onde é que vem? Na verdade, isso aí, meu irmão, é a graça do Senhor na vida do ser humano. É a misericórdia do Senhor contra nós, na nossa vida, né? A misericórdia do Senhor na nossa vida. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Deus ele vai chamar a atenção de Caim. Caim estava planejando, meus irmãos, matar Abel, seu irmão. E aí Deus vai dizer, Caim, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Veja que o Senhor Deus, pessoal, ele ainda chamou a atenção de Caim, cobrou Caim daquilo ali. Caim, você tá, Caim, com um desejo errado dentro de você. Cuidado. Esse desejo é contra você, mas cumpre a ti dominar. Ou seja, a graça de Deus, irmão, alcançou Caim, meu querido, naquele dia. Deus chamou a atenção dele, explicou a ele como é que acontece esse negócio de desejo ruim, esse negócio de querer matar os outros. Mas Deus também falou, quem tem que controlar isso aí, Caim, é você, né? Os outros não. Nem é eu, o Senhor, que vou controlar, não. É você que vai controlar. Ou seja, a graça do Senhor chegou na vida dele, pessoal, naquele momento, não foi? Mesmo assim, ele endureceu a cabeça e fez aquilo ali. Tem muitas pessoas hoje em dia, pessoal, que mesmo depois de ouvir a palavra de Deus, mesmo depois de ouvir os ensinamentos sagrados, mesmo depois de saber o que agrada a Deus, o que não agrada, muitas vezes, meus irmãos, o que a pessoa faz? A pessoa endurece o coração justamente para aquilo que desagrada a Deus. E aí Deus vai dando a oportunidade, Deus vai falando, palavra que nem essa, vai chegando até a pessoa. Mas quando a pessoa, irmão, endurece a mente para aquilo que desagrada a Deus, a pessoa quer porque quer, e vira as costas para o Criador, sabe o que é que Deus faz, irmão? Deus lava as mãos. E quando Jesus lava as mãos, meu Deus do céu, aquele ser humano se autodestrói. Porque o ser humano, querido, se ele fosse entregue à sua própria vontade, todos eles se destruiriam. É por isso que a droga, ela destrói tanto o ser humano. Por que a droga destrói? Porque o ser humano, ele perde o controle, irmão. Ele fica viciado, ele perde o controle daquilo ali. Só que tem muita gente hoje, pessoal, que são viciados em outra droga. Outra droga que é muito silenciosa, a sociedade não vê, não é verdade? Mas que vai destruir a pessoa do mesmo jeito que a outra, ou até mais. Tem muitas pessoas que é viciada, irmão, em uma droga chamada dinheiro. E por causa do dinheiro, tem gente que arruma trabalho matando os outros por causa do dinheiro. Você consegue imaginar, querido, o cara trabalhar sendo matador de aluguel? Existe. Pessoa que faz hora extra, matando gente, derramando sangue. Aquela pessoa, Deus já lavou as mãos para ele. E aquela pessoa, irmão, não vai chegar a ter cabelo branco na cabeça, não vai viver muito. E o inferno aguarda aquela pessoa. É um ser humano que foi entregue os seus próprios desejos. E Deus deu oportunidade, Deus falou. Tem muitas pessoas que vivem a vida em prostituição, irmão. A pessoa ganha a vida, querido, com prostituição. E pode ter certeza que é um negócio, irmão, tão mal aos olhos de Deus, que é um ser humano que Deus já lavou as mãos. Porque depois de Deus falar, depois de Deus aconselhar, depois de Deus dizer, a pessoa não quer aquilo ali, o que Deus quer. A pessoa não quer, a pessoa não faz esforço nenhum, irmão, para abandonar, querido, aquilo ali. Tem outros que têm um vício muito pior do que esse, que é o quê? O vício da imoralidade. Toda hora a gente vê muitos casos, que nem mostrou na televisão essa semana, né? Aquele piloto de avião, irmão, que foi preso quando estava embarcando já, ele estava na cabine do avião. Ele foi preso por quê? Porque ele mantinha, pessoal, uma rede de pedofilia infantil, estupro de vulnerável e tantas coisas mais. Ele era como se fosse um líder, né? E pagava dinheiro para a mãe tirar foto das crianças, sabe? De todo jeito, para mandar para ele mandar não sei para quem e tal. Como é que o ser humano chega a esse ponto, meus irmãos? A gente para e diz, meu Deus do céu, eu sou pai, minha gente, de 3 crianças pequenas, e a gente fica sem entender como é que um ser humano chega a esse ponto. Não tem como. Meu povo, veja, eu sei, minha gente, que o ser humano é mau. Só que assim, tem coisa que a gente vê que ultrapassa a maldade humana. Ultrapassa, não tem como. Tem coisa que ultrapassa. Teve um caso lá em Caruaru um tempo desse, eu não sou repórter, eu não tô aqui para dar notícia não, tá?
É só para que você entenda que tem pessoa, irmão, que Deus lavou a mão. Acabou-se. Teve um caso em Caruaru do filho que estuprou a própria mãe. E tantos casos mais que a gente diz, meu Deus, como é que o ser humano é capaz disso? Na verdade, é uma pessoa, minha gente, que Deus já lavou a mão. Por exemplo, toda pessoa que se desvia dos caminhos de Deus, a pessoa se acaba, irmão. Pode levar o ano que for, a pessoa se acaba, a pessoa se autodestrói. Você vê uma pessoa que se afastou de Jesus, pronto, daqui a pouco vai estar preso por um crime que cometeu mesmo sem querer. Daqui a pouco vai estar separado por uma briga, um divórcio, uma traição que aconteceu. E ali a pessoa, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Onde é que eu estava na cabeça? Que não sei o que, que não sei o que. Mas aconteceu, não é verdade? Às vezes a pessoa vai terminar a vida sem nada, ou porque se acidentou, ou porque se esbagaçou, ou porque se autodestruiu. Meus irmãos, você conhece alguém, querido, que se afastou de Deus e terminou a vida bem? Você conhece? Jeremias capítulo 17, no versículo 12, ou é o 12 ou 13, a Bíblia diz que aqueles que se apartam do Senhor será envergonhado. Tem muita gente que diz, mas a pessoa está nos caminhos de Deus, é tanta coisa que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não, servir a Deus é difícil demais. Mas é difícil mesmo, minha gente. E é difícil, não é porque Deus quer que a gente pare de viver, não. É difícil porque, é para o nosso próprio bem, sabia disso? É para o nosso próprio bem, porque, meu amigo, eu digo um negócio. Depois que o ser humano, minha gente, foi entregue os seus prazeres, seus desejos, ele se autodestrói, irmão. Ele não precisa, querido, de inimigo, não. Ele mesmo se acaba, ele mesmo se destrói. Imagine você que tem sua esposa, a senhora que tem seu marido, e você luta para ser fiel. Não, peraí, tem umas conversas, um negócio ali, mas tá repreendido, isso aí não é Deus não e tal. Quem é que toca no seu coração para você não seguir aquilo que você quer fazer? É Deus, irmão. Mas imagine se um dia Deus deixasse você entregue a você mesmo. Você ia ser um imoral. Uma mulher imoral, uma pessoa, imundo. Uma pessoa que ia envergonhar a sua família. E é assim que o demônio quer que a gente viva. É por isso que quando você recebe um convite para ir para a igreja, tem gente que diz, mas a igreja não sei o que, não sei o que. Não, meu irmão, não. É a casa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele quer, meu irmão, ensinar a gente a viver. É impossível o ser humano viver com dignidade, com ânimo, com honra, se ele viver longe de Deus. É impossível. É por isso que aqui a palavra de Deus, Romanos capítulo 1, depois era bom, querido, você ler aí com calma na sua casa, porque o apóstolo Paulo está falando de quê? Daquelas pessoas que conhecem a Deus, sabem que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. A pessoa nega a grandeza de Deus, a pessoa nega. É aquela pessoa que diz que Deus não existe, eu não acredito, não sei o quê, já teve experiência, já sentiu a presença de Deus, sabe que o universo foi criado pelo Criador, sabe que a pessoa, minha gente, não é obra do acaso, mas a pessoa nega tudo isso. Aí sabe o que é que Deus vai dizer? Depois você lê Romanos capítulo 1. Aí Deus vai dizer que esses homens, Deus entregou as suas próprias vontades. Aí a Bíblia aqui vai dizer, por isso que tem mulher que se deita com mulher, tem homem que se deita com homem, tem homem que ele nega o seu próprio corpo, a sua própria natureza. E isso é um distúrbio. Isso, na verdade, minha gente, é uma coisa que Deus permitiu. Não que Deus jogou, mas que Deus deixou aquela pessoa ser entregue às suas próprias vontades. É igual a gente vê hoje em dia, irmão. Tem pessoa que diz, eu sou homem, mas eu sou mulher, mas nasci no corpo de um homem. Eu sou homem, mas nasci no corpo de uma mulher. Minha gente, não é assim não, pessoal. Cada um faça o que você quiser, sabe? Mas a biologia, ela não funciona desse jeito, irmão. Hoje em dia, quanto gênero existe? As pessoas não sabem responder, que é o básico. É uma coisa que a gente diz, meu Deus, como é que o ser humano chegou a esse ponto? Tem vídeo na internet, não sei se você viu, pessoal, daquelas pessoas que se denominam animal. Tem gente que diz, não sou um ser humano não, sou um cachorro. Aí anda que nem cachorro, com coleira, latindo e tudo, andando no shopping, nos cantos e tal. Os países mais desenvolvidos do mundo, minha gente, é onde isso mais acontece. E aí você pensa, meu Deus, como é que uma pessoa que tem estudo, terminou o 2º grau, tem conhecimento, a pessoa se nega a aceitar, minha gente, a coisa simples da vida, né? A simplicidade da vida, que é aquilo que Deus fez em nós. É porque é uma pessoa que Deus permitiu aquela pessoa ser entregue os seus próprios desejos. Se você disser assim, meu Deus, a partir de hoje eu não quero isso, Deus vai me ajudar, Jesus vai me libertar disso. Pode ser o que for, se apé com Deus que Deus vai te libertar, querido.
Deus não fez você, minha gente, para se entregar a cachaça não, o cigarro não, a droga não. Deus não fez você para isso. Deus não fez você, querido, para se entregar a festa, a farra não, pelo amor de Deus. Essas loucuras todas, meus irmãos, uma hora termina mal. As pessoas só param para pensar que é uma vida sem futuro quando um morre. Quando um se esbagaça, quando um leva tapa, leva bala, leva tiro, se acidenta, se esbagaça. Aí depois, eita, foi Deus, foi brilhar no céu, Deus, não sei o que, Deus, eita, é Deus. Por que as pessoas lembram de Deus, irmão, quando acaba tudo? Depois que acabou tudo, acabou-se. Deus vai fazer o que mais depois que acaba tudo? É por isso que tem um versículo na Bíblia que diz: é melhor um cão vivo do que um leão morto. O que é um cão? Um cachorro. O leão é o rei da selva, né? É muito melhor, minha gente, um cachorro vivo do que um leão morto. E é verdade mesmo. O que a gente vai fazer que agrada a Deus depois de morto, meu Deus do céu? O que é que vai fazer depois de morto? Nada. Meus irmãos, não permita não que o Senhor Jesus Cristo entregue você às suas vontades, não. Peça misericórdia a Deus. Toda hora diga: Senhor Jesus, não deixa eu ser entregue, meu Pai, às minhas vontades não, porque eu sou mau. Meus irmãos, existe um monstro dentro de nós, irmão. Sabe que monstro é esse? É as nossas vontades. As nossas vontades é contrária à vontade de Deus, irmão. A vontade do ser humano, minha gente, é só porque não presta, só porque é errado. Tu imagina se Deus deixasse você ser entregue à sua vontade mesmo, você já teria até se matado. Com certeza, querido. Você já teria acabado até com você mesmo. Então é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1. Olha, esses homens são espertos, eles são sábios, mas eles negam Deus. Eles negam Deus, por isso que a mente dele é disturpada. Deus os entregou às suas próprias vontades. Eu vou ler de novo. Romanos capítulo 1, versículo 14. Nós já estamos terminando, pessoal, que o horário aqui já está chegando ao fim. Mas escuta aí. Romanos 1,14 diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha que coisa interessante, né? Deus, ele tirou o freio que havia naquelas pessoas. Aí as pessoas fizeram o quê? Coisas desonrosas, desonraram o seu corpo, desonraram uns aos outros. Você sabe um exemplo claro disso aí, pessoal, na Bíblia? É a cidade de Sodoma e Gomorra. O povo que negaram a Deus, o povo Sodoma e Gomorra, ele estava de costa para o Criador. O que foi que Deus fez? Deixou eles viver do jeito que queria. Aí, meu amigo, ali a bagaceira era feia, viu? Sodoma e Gomorra, minha gente, eram cidades que se perderam tanto que Deus teve, irmão, que destruir aquelas cidades, porque senão poderia corromper todo o restante, irmão, da geração humana. É por isso que tudo que a gente vê, pessoal, que é muito horroroso, a gente diz, ali é uma Sodoma, não é assim? Ali é uma Sodoma e Gomorra ali, não é verdade? Porque é exemplo, irmão, de imoralidade extrema, exemplo de pecado extremo. Inclusive, a primeira vez que a Bíblia fala sobre a homossexualidade é lá em Sodoma e Gomorra. Homens tendo relação sexual com outros homens. Aquele povo, irmão, que viraram as costas para Deus, lá a Bíblia fala sobre isso. Inclusive, o termo sodomita é homossexual, que eu não tenho nada a ver, cada um, só estou explicando aqui a palavra de Deus. Então veja que desonra, pessoal, o próprio corpo, né? A filha não querer ser mãe, porque é mulher, mas quer ser homem. O filho não poder ser pai, porque é homem, mas vive com outro homem. Vê que coisa, né? Assim, né? Toda mãe, todo pai sonha, pessoal, em um dia ser avô, em um dia ser avó. Mas infelizmente, vê que negócio atrapalhado, né? Assim, será que Deus erra, minha gente, a esse ponto? De criar um ser humano no corpo do outro? Pelo amor de Deus. Deus não erra esse ponto, não. Então, assim, o ser humano, quando ele é entregue, pessoal, à sua vontade, é disso a pior, meu querido. É disso a coisas ainda piores. E só a misericórdia do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, porque senão a gente se acaba. Se Jesus deixasse o ser humano ser entregue à sua vontade, ele se autodestruiria. A ver a pessoa diz, ser crente é ruim demais, que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. É não, meu irmão, é para o seu próprio bem, não é para o seu mal não, sabia? É para o seu mal. O Senhor Jesus Cristo, ele não quer, meu irmão, que a gente seja escravo do demônio, não. É por isso que a Bíblia nos manda entrar pelo caminho estreito, a porta apertada. O caminho largo é a porta da perdição, e a Bíblia diz que é muitos que entram por ele mesmo. Eu não tenho o poder de lhe convencer, não é isso que eu quero não, viu? Convencer você a nada não, mas se você crê que essa palavra é verdadeira mesmo, medite nela, pense nela. Depois lê aí de novo na sua Bíblia, Romanos capítulo 1, leia devagarzinho, com calma, peça misericórdia a Deus.
Diga: Jesus, não deixa eu ser entregue, Senhor, à minha vontade não, senão, meu Deus do céu, eu vou ser pior do que o demônio praticamente. Eu não quero ser entregue às minhas vontades. Peça para que o Senhor Jesus Cristo ajude, guie nós, tenha misericórdia e já deu tudo certo, tá bom? Vamos orar? Eu posso orar por você? Você pode orar junto comigo aí? Ah, pois tá bom, vamos falar com Deus então. É momento de falar com Deus. Ó meu Deus, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, a palavra do Senhor foi lida, foi pregada, foi explicada, para a honra e para a glória do Teu santo nome. E nós queremos render glória ao Senhor e lhe agradecer, meu Pai. Nós queremos lhe agradecer porque, meu Deus, existe um monstro dentro de cada um de nós, meu Pai, que é chamado, Senhor, a nossa natureza humana. E se o Senhor deixasse nós ser entregue, meu Pai, a nós mesmos, então, Senhor, nós se autodestruiria. O diabo, Senhor, o inimigo das nossas almas, ele age nessa área, Senhor, da vida do ser humano, meu Pai. A vontade do demônio é que o ser humano viva, meu Pai, do jeito que quiser e acabou-se, se acabando, se destruindo. E é assim, meu Pai, que muitos seres humanos têm vivido hoje em dia, meu Pai. A pessoa vive, Senhor, sem controle de si próprio, Senhor. A pessoa diz: não, eu vou fazer isso não, daqui a pouco tá fazendo. Não vou em tal canto não, daqui a pouco vai. Não vou comer isso mais não, daqui a pouco tá comendo. Não vou bater em fulano mais não, daqui a pouco tá do mesmo jeito. É uma pessoa que não tem domínio de si. Meu Jesus, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Não deixa nós seguir por esse caminho não, meu Senhor. O caminho de trevas está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa nosso povo, Senhor. Abençoa a nossa gente, ó Deus. Nos dê uma tarde de sexta-feira tranquila, sossegada, abençoada. Senhor, consagra, ó Deus, a garrafinha d'água, o copo com água, que algumas dessas pessoas colocaram sob o seu raio. Quem beber dessa água, que receba o milagre, receba a cura, receba a vida, e sejam todos tocados e abençoados, e que esse final de semana seja maravilhoso para todos nós. Assim ora em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diga amém. Diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês. Isso, guarda essas palavras no seu coração, tá bom? Tome posse delas, pratique, siga, cumpra. Em cada oração, meu irmão, minha irmã, que você for fazer, sempre peça: meu Jesus, não deixa eu fazer, Senhor, a minha vontade nem o meu querer não, meu Pai. Não me entrega não, Senhor, o meu desejo não. Ore, meu povo, ore. Peça isso, Senhor Jesus Cristo, até porque isso é também o que eu peço nas minhas orações, sabia? Eu sempre peço ao Senhor Jesus Cristo que Ele me ajude nisso, porque nós somos ser humano. Eu não sou, meu querido, melhor do que você, nem você melhor do que mim. Eu sou um pecador arrependido. Talvez você que está do lado desse rádio é um pecador que não se arrependeu. Ou é um pecador arrependido que nem eu, porque você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não é verdade, né? Mas a gente precisa pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque senão, meu amigo, a gente pega fogo, viu? O ser humano, ele é pior do que tudo que a gente possa imaginar. A gente servindo o Senhor Jesus Cristo, Jesus tem misericórdia de nós, tira da nossa mente, irmão, os pensamentos errados, abençoa a nossa caminhada, a nossa jornada, né? Agora o caba sem Jesus, meu amigo, fazendo o que quer, ele está morto. Ele se acaba por completo. Então, vamos pedir misericórdia ao Senhor cada dia, cada hora, cada instante, cada momento. Só Ele na nossa vida. E olha, eu gostaria de lembrar também, pessoal, que hoje é sexta-feira. Toda sexta-feira a gente realiza culto na nossa igreja lá do Brejo, a Igreja Nacional Santuário de Deus. Sabe onde é que está localizada lá em Brejo essa igreja? É ali, na Travessa Cleto Campelo, número 14, na entrada do bairro Morro da Ação. É a 30 metros apenas, irmão, da avenida principal, a Avenida Cleto Campelo, perto ali da Escola Raiz e Asa, não tem? Ali na avenida, por trás ali. Você não vai se arrepender não. Venha nos fazer uma visita, mesmo você morando aqui em Fazenda Nova, Fazenda Velha, Itaúna, Dois Riachos, Serra da Iria, Poço, Coati, Mandaçaia, Catolé, Barra do Faria, não importa onde você mora nessa localidade, você pode vir, meu querido, é 1 horinha de culto só, será uma honra receber você. 7h30 da noite o culto começa e 8h30 da noite termina, tá bom? Venha, seja forte, seja corajoso, de lá você não vai sair de mãos vazias não, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Desejo para cada um, pessoal, uma tarde de sexta-feira maravilhosa, um ótimo final de semana, juízo, viu? Juízo, porque o negócio não é brincadeira não. Domingo agora eu vou estar indo também, pessoal, realizar a oração lá no Hospital do Brejo, 6h30 da noite, né? Será uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. E segunda-feira agora, nesse mesmo horário, se Deus permitir e nós estivermos vivos, então estaremos aqui novamente, firme e forte, com a palavra poderosa, que eu tenho certeza que vai mudar nossas vidas. Fique em paz que eu vou em paz, um beijão a todos e até lá, se Deus quiser.
Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou.